Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Show de bola. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui me prestigiar nessa noite, abrindo mão dos seus compromissos, da sua novela, né? Apesar que a maioria aqui não assiste novela. Não faz assim. Academia, né? Livros para ler. Eu assisto. Você assiste novela? Não. Tá ótimo, então. Os congelados. Muito obrigado por abrir mão da sua novela para estar aqui prestigiando. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todos vocês que vieram aqui essa noite. Muito obrigado a todos vocês. E hoje nós vamos falar, né, sobre ferramentas para uma vida mais feliz. Viva 2019 pleno. Então, antes de começar a falar um pouquinho desse assunto, tenho alguns agradecimentos para fazer. Em primeiro lugar, ao Espaço Vem Viver, que me convidou para estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando da minha experiência e tudo mais, né? Muito obrigado, minha querida Andresa, nossa nutricionista. Gostaria de agradecer a Paula, que está realizando a filmagem e depois também a edição desse vídeo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Aldice representando, né, o abrigo de idosas Helena Dornfeld, que para onde são destinadas essas doações. Agradecer ao Café Empreendedor, que possibilitou esse encontro de pessoas fantásticas, né? Inclusive quem está assistindo, né, depois quiser conhecer o Café Empreendedor, fica o convite. E agradecer ao colega que fez a arte, a agência Paul, a agência digital de artes e tudo mais. Se você quiser dar um boom na sua empresa do ponto de vista de marketing, fica aqui o convite, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agradeço então a presença de todos vocês e para mim é uma felicidade imensa recebê-los aqui, tá? Hoje nós vamos falar de ferramentas para uma vida mais feliz. Viva 2019 pleno. O ano está aí, já está quase acabando, estamos chegando no momento da virada, estamos chegando no momento daquele salto e cria-se uma expectativa muito grande. O que vai ser diferente? O final do ano está chegando aí e fica sempre aquela expectativa. Vai ser em 2019. Vocês já pensaram o que vocês querem para 2019? Quem já tem alguma ideia? Muitas! Quem sabe exatamente o que é? E quem está deixando vir? Deixando, vendo que vier, tá bom também. Não, também está já. Legal, é sempre uma incógnita, né? Você pode consultar o astrólogo, o tarô, dificilmente você encontra uma resposta que fala, nossa, foi exatamente do jeito que ia ser. Isso que é legal da vida, essa incerteza, você não sabe como vai acontecer. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado esperando as coisas acontecerem. Você pode criar a sua realidade, você pode criar o seu ano de 2019. Dependendo da forma como você pensa, como você age, como você deixa de agir, como você deixa de julgar algumas coisas. Então a gente vai abordar algumas questões, algumas ferramentas para ter uma vida mais feliz, brincando um pouco aí com esse conceito de plenitude, tá certo? Então vamos lá. Vou contar rapidinho um pouquinho da minha história, tá? Eu sou psicólogo, me formei na PUC Minas em 2013 e tive a oportunidade de, um tempo depois, entrar no Sebrae e conhecer o mundo do empreendedorismo. E no empreendedorismo, depois de fazer o curso do Empretec, eu conheci a formação em coach. E aí foi quando eu consegui juntar duas áreas que antes para mim não comunicavam. Eu consegui juntar os conceitos da psicologia, a parte de desenvolvimento humano, a parte de estar dando atenção, a escuta que cura as pessoas, com a parte de empreendedorismo, de resultado, de vamos, motivacional. E aí eu encontrei no coaching um diálogo entre esses dois mundos para poder trazer para as pessoas uma verdadeira transformação. Então esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho. Legal? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Então vamos lá. Olhando essa foto aqui, isso representa uma pessoa plena? O que vocês acham? Sim. Quando a gente fala de uma vida plena, é uma coisa tão grande que é difícil você representar numa única imagem, né? Então, por mais que se olhe para essa foto, ainda pode-se pensar o que falta. Mas plenitude é justamente se pensar não o que falta, mas estar contente com o que já está ali. Que às vezes não é tudo que existe, às vezes não é tudo que tem para ter, mas é o que tem no momento. Se eu consigo olhar o que eu tenho, eu consigo sentir grato por aquele mínimo instante, plenitude. Sem querer mais nada, sem ficar desejando mais nada, só desfrutando do momento.
só sentindo essa vibração, essa presença, essa vontade que está ali. Isso é plenitude. Alguém já teve essa experiência alguma vez? Como que foi? Legal. Maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Realmente esse sentimento está na palma das nossas mãos, que é o viver o agora. A partir do momento que eu consigo parar de ficar desesperado com o futuro, parar de ficar chateado com o passado e fico no meu presente, eu estou pleno. Pode ser que eu tenha essa sensação por 5 segundos. Né? Eu costumo ter essa sensação quando vou tomar uma xícara de café. Nem sempre a gente não consegue, né, sair do automático, desligar das coisas, mas aqueles 5 minutos eu paro, tomo, desfruto aquele café e consigo estar presente no agora. E isso é a coisa mais linda que tem. A gente está falando de metas de 2019 e às vezes vem muito aquilo de fazer, né? Eu preciso trabalhar, minha meta, quero conquistar isso, conquistar aquilo. Mas não, a vida não é só a corrida desesperada atrás da sua conquista, mas desfrutar a sua caminhada em direção ao objetivo. E desfrutar é justamente isso, é parar o que você está fazendo e estar presente. E já no finalzinho, né, a gente vai fazer uma prática que treina isso de você estar no momento presente. Tá? Por quê? Ferramentas são isso, são coisas que você aplica buscando melhorar a sua vida, buscando ter uma vida mais feliz, mais plena. Tranquilo, pessoal? Então eu fiz uma brincadeira com a palavra pleno e coloquei aqui algumas ideias, não sei se a gente vai conseguir ler com clareza. Eu juntei alguns conceitos que traz dentro da palavra pleno. Então, poder, liberdade, energia, naturalidade e otimismo. Foi apenas uma brincadeira para a gente poder lembrar um pouco desse sentimento de plenitude e trazer isso no nosso dia a dia. Porque é uma escolha. É uma escolha. Eu estava atrasado para chegar aqui e vim dirigindo igual a Fórmula 1. Aí, num determinado momento, parou o sinal e comecei a respirar. Você viu eu respirando, né? Ela está aqui para me ajudar aqui, qualquer coisa ela levanta a mão. E aí, quando você começa a respirar, a respiração controlada te faz prestar atenção no que você está fazendo. Não tem como, porque você está controlando a sua respiração. Te faz voltar para o seu corpo, para o aqui, agora. Então tá, fui pleno naquele momento? Não tanto quanto gostaria, mas bem menos automático do que quando eu entrei. E às vezes a gente passa 1 hora, 2 horas, um dia inteiro no automático. Só sendo levado no calor do momento, no impulso, sendo reativos. Então alguém fala uma coisa, eu reajo. Acontece algum problema, eu reajo. Eu não estou agindo, eu estou reagindo. Eu estou pensando com o meu cérebro mais primitivo. O estímulo-resposta. Eu não estou respirando e pensando a melhor forma de agir. E quanto mais eu deixar minha vida ser conduzida nesse estilo automático, menos pleno vai ser 2019. Porque eu não vou conseguir desfrutar dos pequenos momentos. A vida é uma coletânea de infinitos pequenos momentos. E se eu souber aproveitar, a minha vida vai ter valido a pena. Agora, se eu vivi um longo período de tempo só sem perceber que a vida estava passando, só correndo atrás, por exemplo, de conquistar alguma coisa, deixando mão de ver o que realmente tinha valor para mim, o que realmente importava para mim. E é muito comum a gente ver pessoas que olham a vida inteira de arrependimentos, de decisões que não foram acertadas. Muitas vezes porque não houve essa pausa para pensar um pouco o que eu quero para minha vida, o que eu quero viver, que tipo de vida que eu quero ter, e parar e desfrutar o que eu já tenho. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, a palavrinha aqui que eu coloquei brincando um pouco é a ideia de poder. Vocês sentem poderosos na vida de vocês? Quanto? Uma escala de 0 a 10. 9. 9. Faz. 8. Legal. 7. Tá baixando. E você, minha querida? 7. Bacana. 8. 8. Stella? 7. Eu vou de 7,5. 7,5. Pra ficar na média da turma. Né? Legal, pessoal. Legal. Uma coisa que eu costumo falar bastante para as pessoas que eu atendo é: você tem poder sobre a sua vida, porque as escolhas que você faz vão determinar a sua vida, e o tempo todo nós somos obrigados a escolher. Até quando a gente não escolhe, isso é uma escolha. O que você quer almoçar hoje? Ah, tanto faz. Você
pensa que você não escolheu. Na verdade... Tanto faz. Perdão. Vou reformular a frase, tá? Você quem escolhe, melhorou? E aí, se a pessoa escolher algo que não é do meu agrado, eu tenho que arcar com essas consequências. Nós somos reféns da liberdade de escolha, vamos dizer assim. Nós precisamos sempre escolher. Isso é alguns dizem que é uma benção, outros dizem que é uma maldição. Eu acho que é simplesmente o que é. Você julga se é bom ou ruim, mas você tem poder sobre as suas escolhas. Quanto mais eu entendo qual escolha que eu quero ter para a minha vida, onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de vida eu quero ter, mais eu estou usando meu poder pessoal, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que tipo de pessoa eu quero me tornar, eu sei que tipo de vida eu quero viver. É uma vida plena, com presença, com tudo de bom, com objetivos, com metas, com propósito. E quanto mais eu coloco isso na minha mente, eu busco trabalhar isso, mais eu vou tendo consciência do meu poder para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa mais forte. Então vamos aqui algumas ideias, né? Uma coisa muito importante sobre isso do poder é você acreditar em si mesmo. É você olhar no espelho e ter autoconfiança. É você ver a si mesmo com os melhores olhos possíveis. Enquanto eu me olho no espelho e eu me jogo para baixo, nenhuma das minhas escolhas vai ser tão forte quanto seria se quando eu olhasse no espelho eu confiasse na pessoa que eu estou olhando. E isso, por incrível que pareça, está na mão de cada um de nós. O que eu penso, o que eu falo para mim mesmo quando eu olho no espelho? Eu valorizo e reconheço as coisas boas que tem dentro de mim. Por algum motivo eu ainda carrego uma culpa de anos de coisas que eu fiz errado, que foram oportunidades de aprendizado. Eu estou ainda carregando isso? E de que jeito que eu estou olhando para isso? Quanto mais eu olho para a minha história e me sinto refém de mim mesmo e das minhas escolhas, menos poder eu vou ter. E não vou conseguir acreditar em mim mesmo. Quando eu não acredito em mim mesmo, dificilmente alguém vem e acredita nos meus projetos, nos meus sonhos. Se eu chegar para apresentar um produto, por exemplo, e eu chego um produto aqui, muito bom, sabe? Eu mesmo já não estou querendo passar o produto para vocês, né? Então, porque eu mesmo, no meu íntimo, não confio, não acredito. Então, isso é um trabalho interno que a gente vai fazendo dentro de nós. Poder é a capacidade de fazer também, né? A capacidade, a força de ir atrás do seu objetivo. E quanto mais eu trabalho isso dentro de mim, quanto mais eu vou colocando para mim de forma bem clara onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para mim desbravar essa força dentro de mim, mais eu cresço. Então, um exercício muito legal para você fazer é, chegando na sua casa, pare e olha todos os móveis que tem na sua casa. Olha os quadros, olha as suas panelas, todos os objetos lá. E tudo que está lá, ou pelo menos alguma das coisas que esteja lá, foi você que colocou lá dentro. E olhando para isso, sinta-se grato e afirme para você mesmo: eu conquistei isso para mim. Você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para o seu carro, você vai olhar para as suas conquistas e valorizá-las. Porque às vezes a gente está acostumado com as nossas vitórias passadas e a gente não está vendo o resultado. Às vezes a gente está tão apegado a ainda não ter tido o resultado que eu quero, que eu não estou dando valor às minhas próprias conquistas. E isso é uma fonte de poder. Eu preciso olhar e ver a minha história. Tudo que eu passei me trouxe até aqui. Cada xingamento, cada elogio, cada vez que eu caí, cada vez que eu subi um degrau, tudo isso me trouxe até aqui. Eu sou fruto da minha história. Eu sou um vencedor por ter chegado até aqui. Porque eu enfrentei várias coisas. Cada um de nós enfrentou uma série de coisas. Alguns enfrentaram dores físicas, dores psicológicas. Uns enfrentaram grandes vitórias. Cada um tem a sua história. E você precisa ser o primeiro a olhar para ela com alegria, gratidão e orgulho. Nossa, mas me doeu tanto, mas te fez mais forte, te trouxe até aqui. Foi um professor. Quantas vezes essas pancadas da vida foi um professor de persistência, um professor de paciência, um professor de perdão? Então eu preciso olhar para a minha vida não como, nossa, uma coisa que me aconteceu e que foi horrível, mas uma belíssima oportunidade de crescer, aprender e desenvolver. Que me permitiu caminhar em direção ao meu propósito. Eu acredito no meu trabalho,
desenvolvo isso junto com as pessoas que eu atendo, em propósito. Você ter um propósito para a sua vida. Você ter um objetivo de estar aqui. E esse objetivo não... muitas pessoas acham que é algo que vai cair do céu assim, e você vai falar, putz, agora eu sei tudo. Antes fosse, né? Era mais fácil. Eu vendia enlatado, né? E eu vou Qual é a graça disso? Qual é a graça? Qual é a graça? Exatamente, né? Então, no final das contas, não é isso. Exatamente. É uma escolha que a gente faz todo dia. De continuar caminhando naquilo que a gente já sabe que é certo. Às vezes, não é a verdade absoluta, a verdade definitiva, mas é o rumo certo. Você sente no seu interior que faz sentido ou não continuar aqui nesse trabalho, faz sentido ou não continuar desenvolvendo essa atividade. Você sente, não sei, é algo estranho para mim. Você tem uma bússola interna que te fala, esse é o seu propósito. Ela vai te dar um norte, não uma rota de GPS. Você vai caminhando. E à medida que você vai se desenvolvendo ali, você vai caminhando, você vai tendo seus resultados, seus frutos, você vê se aquilo faz sentido para você ou não. Fez sentido? Continua caminhando. Não está fazendo sentido. Eu estou aqui trabalhando nessa empresa, eu estou aqui fazendo isso, aquilo, e não está dando, não está me preenchendo em algum sentido, de alguma forma. Então eu preciso parar e refletir, olhar para dentro. Né? Dizem que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então a resposta, a chave está dentro de nós, está no nosso autoconhecimento, na nossa introspecção. É você olhar para si mesmo, no seu íntimo, na sua essência, e se perguntar de verdade, o que eu quero? De tudo que eu vivi, o que eu não quero mais? O que eu não quero mais? Eu conversei com uma mulher uma vez, que ela estava sendo agredida pelo marido. E ela veio conversar comigo. Olha, eu estou sendo agredida, não sei o que, tá aí, você vai continuar, não vai? Né? A gente tem que ter muita cautela para conversar esse tipo de questão. Mas eu fico preocupada com a minha filha. Preocupada por quê? E se de repente a minha filha me odiar porque eu abandonei o pai dela, ou sei lá o quê? E aí? Aí eu joguei a seguinte questão: o ódio maior vai ser dela ver que foi uma mulher que foi agredida a vida toda e não se preservou? Será que isso não deixaria ela mais indignada? Você está sendo que exemplo de mulher para ela? Isso a gente chama de legado, que é o que a gente vai deixar para os nossos filhos, o que a gente vai deixar para as outras pessoas. Porque no final das contas, a vida é uma aventura louca, da qual não sairemos vivos, não é isso? Quando você olha lá atrás, você vê o que você deixou para as pessoas. A gente deixa alguns machucados, a gente deixa presentes, e a gente deixa o nosso legado, que foram as nossas palavras, as nossas ações, os nossos filhos, as pessoas que a gente entrou em contato e falou, esteve presente como amigo ou como inimigo. É isso que a gente deixa. Quando você olha para isso pensando na vida como algo muito maior que você mesmo, a gente conversa em termos de legado. O que você quer deixar para as pessoas? O que você quer olhar para trás no final e falar, putz, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter feito tudo isso. Tranquilo, pessoal? Tá leve, né? Moleza igual mastigar água, né? Dentro desse trabalho, então, de poder, a gente trabalha, a gente pensa em termos do hemisfério emocional e o hemisfério racional. Então isso aqui foi uma pegada um pouco emocional. Para você conseguir estabelecer o seu objetivo do ponto de vista racional, existem técnicas, existem ferramentas, e o coaching trabalha muito com isso. Uma delas é você estruturar suas metas, chamadas dentro do conceito de SMART, metas inteligentes. Então a sua meta tem que ter o objetivo que você quer atingir, uma data, como você vai fazer isso, quando, de que forma, por quê? Por que você vai fazer isso? Então eu sempre pergunto assim, qual é o seu objetivo para 2019? Pensa aí vocês, qual é o seu objetivo para 2019? Quando que você quer ver esse objetivo concretizado? Como você vai agir todos os dias para que um pouquinho cada dia isso se torne verdade? Um pouquinho. Quando que você quer bater o martelo porque aquilo aconteceu? E por que é importante isso para você? Muitas pessoas, eu faço palestras em empresas, e muitas pessoas se sentem desmotivadas porque elas têm
só o conceito geral da meta. Eu tenho que ir ali, fazer isso e ganhar tanto, mas elas não têm claro o porquê. Por que eu quero isso para mim? Por que é importante isso para mim? E é esse porquê que vai te dar energia para você levantar uma hora mais cedo, para você ler um livro a mais, para você fazer uma formação, para você fazer o que for necessário para concretizar o seu objetivo. O porquê é a questão mais importante. Por que é importante isso para você? Quem vai se beneficiar com isso? Que tipo de pessoa você precisa se tornar para que essa meta se torne verdadeira? Para que esse resultado aconteça na sua vida? A gente precisa ter isso em mente. Eu preciso me transformar na mudança que eu quero ver no mundo. E esse é o desafio que eu proponho a cada um de nós. É fácil? Se é fácil ou difícil é só um julgamento. Mas é algo que eu aconselho buscar. Aconselho buscar. Porque isso é propósito. Você trabalhar por algo muito maior do que as suas limitações atuais. Tranquilo, pessoal? Então esse foi o poder da vida plena. Ok? Agora nós vamos para a letra L. Liberdade. Vocês se sentem livres? Eu sei. Sim. Tem alguém com algema aqui? Físicas não, né? Física. Eles conhecem a história do elefante? Sim. Ele é amarrado quando ele é criancinha, fica lá dias e dias tentando arrancar aquele prego e ele não consegue. E depois, quando ele é um elefante imenso, ele olha para aquele preguinho que é bem menor que ele e ele nem tenta. Ah, já tentei tanto, isso não dá certo. E às vezes, quando a gente é criancinha, vem um adulto e coloca um prego ali. Você não serve para ser escritor, você não serve para ser desenhista, você não serve para isso, não serve para aquilo. E a criancinha acredita naquele prego. E depois ele passa uma vida inteira fazendo tudo o que ele não queria fazer, porque o que ele queria fazer ele acredita que ele não serve para isso. Graças a Deus nós estamos num momento que as pessoas têm cada vez mais acesso à informação. E a coisa mais comum você encontrar no YouTube, no Facebook, é a história de alguém que aos 50, que aos 60, sei lá com quantos anos, resolve, vou viver o meu sonho. Então isso está aparecendo cada vez mais e as pessoas estão começando a despertar para isso. Eu não preciso viver refém da minha história. Eu posso começar a determinar hoje o meu amanhã. Basta ter as escolhas que eu acredito, que eu julgo serem verdadeiras. Começar a trabalhar aqueles conceitos da meta para caminhar em direção a isso. Por isso também tem se falado tanto em metas. Por isso tem se falado tanto em propósito. E esse é o meu trabalho. É fazer as pessoas despertarem para isso. O acerto não nos conduz a pensar tanto quanto o erro. Quando você erra, você é mais impedido a entender por que você errou do que quando você acerta. Porque é aquele famoso ditado, time que está ganhando não se mexe. Então, se eu estou conduzindo minha vida de uma certa forma e está indo, e eu não levo nenhuma bancada, e aquela forma não é a melhor forma, vai chegar um dia, né, que quando eu quebrar a cara, eu vou quebrar realmente, espatifar a cara. E eu vejo muita galera jovem que sonha, legal sonhar, tem objetivo, tem propósito, só que eles não têm entendimento que as coisas aqui levam um tempo. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã já tem uma árvore dando 25 frutos. Tudo leva um tempo. O ser humano para se formar é 9 meses. Na verdade é mais. É mais. Porque quando saiu aquele bebezinho, ele ainda não é uma pessoa. A vida toda ele vai se tornando humano. O tempo todo ele está aprendendo o que é ser um ser humano. E mesmo quando ele estiver com 100 anos de idade, ele vai ver que ele ainda não aprendeu tudo o que existe sobre o que é ser um ser humano. Então, se você parar para pensar dessa infinidade, dessa continuidade da vida, não há porquê você ficar tão desesperado para cumprir. Não, eu preciso, meu sonho, calma, respira, vive o seu sonho, mas o sonho não é uma coisa para te estrangular e te sufocar. É algo para te inspirar e te impulsionar com alegria, com leveza. O sonho não é para ser um ditador que coloca uma arma na sua mente e fala, vai, senão você vai morrer. Mas é a bússola, ela indica um norte. Aí eu quero fazer algo que vai beneficiar a natureza. Legal, caminha, você trabalhou aqui, viu que não era? Tudo bem, pega os aprendizados, pega a tua autoridade, o teu crescimento aqui e leva isso para outro lugar que a vida for te conduzindo, que você for escolhendo. Simples assim. Então a gente vê uma ansiedade muito grande, um desespero muito grande, porque tem pessoas que com 21, com 14 anos já estão fazendo coisas incríveis. Então você olha, nossa,
esse menino com 21 anos fundou uma ONG, já plantou 10 mil árvores, já fez 1000 coisas. E eu tô com 23 e não fiz nada. Então, comparação é uma porcaria. É uma fonte de sofrimento. É muito alto o índice de pessoas depressivas que ficam lá no Facebook se comparando. Só que não tem como você comparar dois universos diferentes. E cada pessoa é um universo diferente. Por cima de tudo, o Facebook não é parâmetro. Não, porque é muito fácil você falsificar as informações ali. Todo mundo é feliz. Parece que todas as pessoas do mundo estão felizes, menos você. Exatamente. O Facebook acha isso. Então cuidado com essas redes sociais, né? Então é isso, liberdade para ser autêntico, reconhecer o valor da sua própria história, isso te empodera para a sua liberdade. Saber que essa história te trouxe até aqui, isso é maravilhoso. Reconciliar-se com a sua própria história, tá? E também, minha história me trouxe até aqui. Uma outra coisa importante que eu comentei um pouquinho no começo é sobre as crenças. A maior parte dos limites são mentais, emocionais, estão aqui dentro. Muito mais poderoso que os limites físicos. Eu não consigo correr a tantos quilômetros. Nós temos uma série de limites físicos. Tudo bem, não tem problema. O problema são os limites emocionais. Foi feita uma pesquisa sobre o grau de criatividade de crianças, e a cada ano na escola a criatividade ia caindo. O cara chega na entrevista de emprego dele e não tem nenhuma energia criativa. Mas a gente está querendo uma pessoa criativa aqui. Então a nossa sociedade prepara alguém que quando chega lá não tem condições de responder o que está sendo pedido. Em que momento que é incentivada a criatividade? Porque você tem que escolher sua profissão com 16, 17, 18 anos. E é vestibular. Mas eu gosto de música. Não, na medicina você não vai precisar disso. Nossa, mas eu gosto de animais. Não, o advogado não tem que gostar de animais, ele tem que dar resultado. Então às vezes a gente deixa de lado todas as nossas questões íntimas, a nossa essência, aquilo que nos chama, em função de demandas da sociedade. Então, é um conflito muito grande. A única solução, não vou dizer a única, é muita pretensão dizer que é a única, mas uma das soluções é a pessoa olhar para si mesma, respirar e buscar entender quem eu sou e o que eu quero ser. O que para mim faz sentido. E tendo noção que essa resposta é provisória, não é para a vida toda. Faz sentido agora, daqui a um ano pode ter acontecido tanta coisa que não faz mais sentido. E a pessoa entrou num curso achando que ia fazer sentido. Ela vai lá e descobre que realmente não faz sentido. E as pessoas vão, como que você vai largar? Mas não faz mais sentido para mim. Uma vez eu estava conversando com um adolescente, não era tão adolescente assim, mas ele falou, meu pai me fez escolher isso. Eu falei, e quem é que vai arcar com as consequências dessa escolha? Sou eu. Eu falei, você que fez a escolha. Então às vezes a gente tem uma ânsia muito grande dos outros, agradar os outros, ser para os outros, mas quem banca as nossas escolhas, primeiro somos nós, depois as outras pessoas que estão envolvidas também. Mas quem sofre é a gente. Esse é o problema. Durante 22 anos eu trabalhei em uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Trabalhar com direito. E como que era o dia a dia? Nossa, eu queria morrer. De pensar que eu tinha que ir trabalhar todo dia, isso me matava um pouco. Aí eu falei, isso não vai ficar assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero, está dentro da minha alma. Comecei a fazer uma série de cursos, fiz o curso, a princípio eu pensei que fosse estética, depois eu fiz curso de massoterapia, na estética eu conheci a massagem, e comecei a trabalhar, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu me achei. Então, foi uma coisa bacana, libertadora para mim, extremamente libertadora. É isso mesmo, esse é o caminho. A pessoa chegar nessa conclusão e ter essa ousadia e coragem de ir atrás, né? A próxima imagem aqui vai trazer um pouco como seria o rosto, como seria a cara de alguém que está indo atrás daquilo que ama. Alegria! Energia, da palavra P do pleno, né? Literalmente. Energia. Quando você encontra que te preenche, o que faz sentido, ou pelo menos tem uma ideia, uma noção, um caminho da onde que vem essa energia. Eu adoro essa foto porque eu acho que assim, ela é tão espontânea, né? Ela é tão leve e traz isso, o que tiver na frente desse bichinho aqui, ele vai passar por cima, né? Ele vai passar por cima.
Se falar que foto de cachorro sempre dá ibope, né? Então, quando a gente fala de energia, é motivação. Ontem a Flávia falou bastante disso, né? A questão de você ter um motivo, ter a energia para ir atrás. O que te dá energia para você fazer essa ação? O que move a sua ação, né? Então, o que é que te faz levantar todas as manhãs? O que é que te dá vontade de continuar caminhando? Isso é a sua energia, a sua motivação. Lembrando, né, que nós estamos aqui no Espaço Bem Viver, que é um espaço de múltiplos profissionais. Dentro do conceito de energia, a gente tem aqui a questão da alimentação, que vai impactar na sua energia. O seu sono vai impactar na sua energia, né? Ou seja, viver uma vida em equilíbrio. Acho que assim, nunca ficou tão mais claro do ponto de vista científico a importância de ter uma vida em equilíbrio. E nunca a sociedade esteve tão descompensada quanto agora. Então, apesar de ter milhares de pesquisas apontando a importância de se alimentar bem, de dormir bem, de fazer exercícios, de ter uma vida legal, as pessoas estão caminhando no sentido oposto, né? E um amigo meu disse uma vez que a ciência é a nova religião. Eu falei, não é, porque se fosse todo mundo estaria se cuidando, estaria se alimentando bem, né? Porque do ponto de vista científico é indiscutível. Na mesma proporção que a religião era teórica e ninguém seguia, a ciência também, mas ninguém segue. É exatamente isso. Exatamente, né? Não convenceu o suficiente, né? Então, quando a gente pensa em energia, é isso. Dentro daquele conceito de viver uma vida plena, é você ter energia para ir atrás das coisas. E energia está intrinsecamente relacionada com esse propósito, com a sua ação, com o seu poder. Você cultivar isso dentro de você. Para a gente ter um pouco mais de energia, que entra uma técnica legal, é a meditação. No final aqui dessa palestra, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma meditação. O objetivo vai ser ficar 5 minutos em silêncio. Nossa, Em se roncar. sem roncar de preferência. Não vai atrapalhar. Né? Por isso que a gente vai sentar na ponta da cadeira, porque se você começar a dormir, como você vai estar caindo da cadeira, isso te falta, ou não estou caindo, aí você acorda, aí você volta, né? Meditar é se ouvir, não é dormir. Parece contraditório, mas eu vou dar uma experiência. Eu acredito ter um grau de energia bem exacerbado, bem mesmo. Então, depois de um tempo, eu percebi, em 12 meses eu falei que eu venho fazendo esse trabalho comigo. Trabalho comigo especial, conhecimento. Eu percebi que a yoga, ela desenvolveu em mim essa possibilidade de equilibrar. Porque era praticamente 24 horas. É muita energia, mas dispersa. Isso. O que deixa a energia mais forte é o foco. O conceito que eu uso sempre, a ideia, é da lupa. Se você pega a lupa e põe os raios do sol ali, você consegue até queimar uma formiguinha, uma folha de papel. Você está focalizando aquela energia. Minha vontade, mas uma folha de papel. Exato. Os feixes de luz que saem, tudo você Porque o consegue foco pode ser perceber. destrutivo também. O foco pode ser muito destrutivo. Vamos focar em tudo que eu tenho de ruim dentro de mim. Isso é extremamente destrutivo. Vamos focar o que eu odeio no fulano. Vamos focar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Então eu posso focar para queimar o que me impede de crescer ou para me destruir. O foco é poderosíssimo. Essa é a palavra que define. Para onde você está focando a sua energia hoje? Né? Numa outra palestra eu falei assim, meu foco é pagar boleto. Sabe? É mais fácil ser feliz ou pagar boleto? Joguei essa reflexão, a pessoa que encontra a solução para essa questão. Né? Mas quando eu foco boleto, eu sonho com boleto, eu acordo pensando em boleto. E atrai mais boleto. Não, no final das contas, a minha vida vai ser a foto do boleto, né? Enfim, brincadeiras à parte, no final a gente vai fazer essa prática. Vamos dar uma breve orientação, parar e focar a atenção na respiração. Com qual finalidade? Nenhuma. A meditação não é para atingir uma meta, é só para estar presente, respirando. Durante 5 minutos você não vai ver o WhatsApp, você não vai tirar foto, você não vai fazer nada, você vai só respirar. Só respirar. A atividade mais básica. Que é a primeira coisa que o ser humano faz quando nasce?
chora, né? Não precisa chorar aqui, só a respiração tá? Se por acaso, né, a pessoa ficar muito emotiva, fica à vontade. Não, mas essa coisa da meditação, que eu comentei com você, que eu comecei a fazer todo dia de manhã, são 10 minutos, e assim faz toda a diferença. 1 minuto respirando com consciência já causa uma diferença, né? 1 minuto. Oxigênio no cérebro. Eu conversei com uma pessoa que ela tinha ataques de pânico, né? E aí, quando ela sentia que ia ter o ataque de pânico, eu falei, vou ensinar uma técnica de respiração. Você respira, segura o ar por 4 segundos, solta bem devagar. Todo mundo não, respira devagar, segura, solta bem devagar. Uma última vez, pega o ar bem devagar, segura, solta. E aí ela tem aquele ataque, aquele desespero. Quando você prende o ar, o seu cérebro estava antes pensando numa cadeia de pensamentos. Quando começa a faltar ar, ele para o que ele está pensando e pensa assim, eu estou morrendo. Volta a atenção para o corpo. Quando ele volta a atenção para o corpo, ele corta aquela linha de pensamento. E é o pensamento que dá início aos ataques de pânico, porque você começa a ter isso de errado. Isso, e vai criando um problema imenso na cabeça. Eu tenho ansiedade. Estou fazendo meditação. Bacana. Está me ajudando bastante. Ah, que ótimo. Parabéns. Exatamente, né? Então, uma das ferramentas imprescindíveis é meditar. Okay? Gente, eu amei esse cachorro. Gostou? Nossa! Não dá pra você tirar o bicho inteiro. Parece que ele tá chegando aqui. Sabe o que é? É a minha cara. Se não tivesse o filhotinho dele aqui, ia dar briga, né? Pra ficar com o filhotinho. Quando eu saí daquele trabalho, eu me senti assim, tirei um fardo de cima de mim. Nossa, como eu me senti leve. É esse cachorrinho. Alegria, alegria em pessoa. Gente, eu ri o tempo inteiro. Eu parecia assim, eu falei, meu Deus, eu gosto quero das libertação, imagens. eu vou parar. Soltura, tô livre, natural. Olha, joia. Cada imagem traz algo que tem dentro de você, né? O que você faz hoje? Olha, eu sou massoterapeuta. E a Massoterapeuta. O que eu faço? Amo. É aqui no espaço. Ela não é com a gente. massoterapeuta, ela é a massoterapeuta. É, eu As amo. máquinas, os profissionais. Ontem ela deu uns amassos em mim. Aliás, você conhece ela. Ontem ela deu uns amassos nele. Muito bom, hein? Pessoal, despedindo do cachorrinho, né? Agora nós vamos pro N, né? Do pleno, naturalidade, tá? Espontaneidade, sinceridade, isso vem do autoconhecimento. Muitas vezes a gente restringe a nossa vida porque a gente tem aquela seguinte frase: eu tenho que, mas eu tenho que. Então esse eu tenho que, ele acaba criando uma camada que enrijece até mesmo o meu corpo. Você que trabalha com experiências somáticas sabe disso, né? Quantas pessoas que chegam duras lá, né? Eu tenho que. Ah, mas está falando que eu não tenho que? Você questiona, será que eu tenho que mesmo? E se é algo que eu preciso fazer como se eu estivesse na mira de um carrasco? Porque uma coisa é você executar uma tarefa com a vontade de fazer. Outra é você sentir-se ameaçado por si mesmo para fazer aquilo. É aquele chamado sentimento de autocobrança, que quando a gente não faz se torna autopunição. E toda vez que eu tenho essa autopunição forte dentro de mim, eu acabo concretizando situações em que eu vou me punir. Também chamado de autossabotagem. Então eu quero muito isso, mas aí bem na hora eu não faço o que era necessário para concretizar. Então eu compro uma viagem que eu sempre quis ir para tal lugar, mas como em algum ponto eu tenho uma crença, um condicionamento de que eu não mereço, eu perco o avião, eu perco o trem, ou sei lá o que, e não vou. Ou bem no dia que eu tinha que pagar um determinado boleto, uma coisa que eu queria muito, não dá tempo. Aconteceu comigo isso hoje. Aconteceu? Então, isso acontece com todos nós. E desenvolver isso, nós estamos falando de 2019 pleno. E a letra N do pleno é esse sentimento de naturalidade. Cultivar isso. Quando vier aquele carrasco com um monte de cobrança na sua cabeça, respira fundo e pergunta: peraí, será que eu tenho mesmo? Não tem um jeito de eu fazer isso de forma mais leve? Você começa a questionar esse carrasco. Você começa a conversar com ele e fala: peraí, de quem que é essa voz? Quem que falava isso pra mim? Meu pai falava isso, minha mãe falava isso, minha tia. Não, tinha um chefe que falava. Quem
Não tem tal coisa, não presta. Quem não é isso, não presta. E eu tenho que olhar e falar, peraí, essa voz não é minha. Isso não é da minha ciência. Obrigado. Muito obrigado. É aconselhável que você questione. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Não tem que nada, viu, gente? Se quiser voltar para casa e fazer nada, não precisa. Obrigado, querido. Força né, de expressão. É muito forte no nosso vocabulário. Não, E tudo que tem aqui é chato, né? É uma palavra pesada, é igual um não. Aqui, o sim, não é muito mais forte. Né? No Japão, o sim é mais forte. Hai. E o não é e. É o inverso de termos de tonalidade. Né? Então, quantos nãos a gente escuta até ouvir o primeiro sim? Né? Muitos. Posso dizer que é não. Até a gente fala não pra gente mesmo. A gente já está interiorizado. E aí, essa ideia aqui é o resgate disso. Desse sentimento de criança, desse sentimento de espontaneidade, de se soltar. E isso vem quando você começa a cultivar autoconhecimento. Quando você começa a não ter medo de errar. Como que eu faço isso? Primeiro eu preciso entender que o erro não é um carrasco, é uma oportunidade de pensar. Pronto, mais leve. Aí eu me permito errar. Porque se eu tento fazer algo e não posso errar, você já vai nem tentar. O erro me ensina muito mais, eu falei isso no começo, o erro ensina muito mais que o acerto. E quando você tem que conviver com uma pessoa que o tempo inteiro é a carrasca? Aí é o desafio, né? Você não tem que. Você não tem que viver com ele. Às vezes tem que viver com ele. Tem casos e casos. Isso. Né? Depende. Não existe uma solução, ou seja, eu não encontrei para tudo. Senão eu estava fazendo a dilatada, né? No meu iate. No meu Mas, não, claro, né? Mas a questão que eu vou colocar para você é qual é o seu propósito e onde você quer chegar. Sempre colocar isso em pauta. Vale a pena eu dar ouvidos para isso? Porque pessoas que vão falar não porque eu quero, para quem eu quero ser, vai ter muitas. Ana, assim, sobre essa situação que você falou, de se autoconhecer, quanto mais forte você tiver, esse tipo de, por exemplo, essa situação que a Paula colocou, quanto mais forte você tiver, você vai conseguir reagir de uma forma mais tranquila, receber de uma forma mais tranquila. Tem uma outra palavrinha também muito legal chamada empatia. Você se colocar no lugar do outro e entender o outro. A pessoa que está te falando isso, a gente joga pro outro aquilo que tem em abundância dentro de nós. A pessoa que reclama, dentro dela está uma guerra de reclamação. Na verdade, as reclamações estão brigando para ver quem reclama mais. Se ela está assim, justamente, ela não está Você bem. só põe para fora o que tem em abundância dentro de você. Você só traz o outro para onde você habita. Se eu habito no inferno, eu vou trazer o outro para o meu inferno. Tem pessoas que você chega para conversar e, nossa, como essa pessoa está viva, a vida dela é uma droga. E tem pessoas que você chega para conversar e está tudo tão bem, ela está de bem com a vida, ela está com uma sensação, um sentimento bom. Nossa, ela até te eleva. Né? Então, seja essa mudança que você quer ser no mundo. Seja você a pessoa que eleva. Né? Dá muito trabalho mudar o outro. Demais. Começa primeiro a mudança em quem? Então, Como é que eu vou mudar? Por que mudar? Gastar uma energia imensa para mudar essa montanha de lugar se eu mesmo posso caminhar e ir para outra montanha? Né? Então, sempre aquilo, se eu estou com foco muito no externo, estou esquecendo do interno muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. Eu estou tão focado no outro, que eu não estou olhando para mim. Quem eu quero ser, o que eu quero conquistar. Porque ir atrás dos seus objetivos, cultivar esse sentimento, isso aqui dá um certo trabalho, mas demandar uma vontade de vencer, de superar a si mesmo. Né? Então, mais uma vez, aprender com os nossos erros, aprender com as situações que acontecem. Então, nós estamos falando de pleno. Falamos de poder, liberdade, energia, naturalidade e o ovo. O que é o ovo? O otimismo. Exato. O que é o otimismo? É cultivar, foi falado um pouquinho aqui do otimismo, cultivar o otimismo. Tem um livro que eu recomendo muito vocês lerem, que chama Felicidade Autêntica. Se não me engano, é o Dr. Seligman que escreve isso. Inclusive amanhã vai ter a palestra com essa temática, né?
do Alaes. É verdade, né? Um convite até para estar lá, assim, Araraquara, né? Associação Comercial às 19 horas, falando sobre isso, felicidade autêntica. E nesse livro ele fez um estudo com otimistas e pessimistas. E ele percebeu o quê? Que pessoas otimistas, quando acontece uma coisa negativa, eles acreditam que as causas são temporárias. O otimista. E o pessimista, quando acontece alguma coisa ruim, a causa ela é a maior que ele, é para sempre, é uma coisa muito difícil de superar. É incrível. E por outro lado, quando acontece uma coisa boa, o otimista acredita que a causa é perene. Sim. E o pessimista acredita que a causa é temporária. Então, por exemplo, achei R$1 na rua. O otimista vai pensar, putz, eu tenho sorte, eu sempre encontro coisas legais. O pessimista fala, não, foi só dessa vez, tem um tiro igual esse só na morte. Não, tipo assim, Outro nossa, vez. surreal. Podia ser bem mais, né? É, exatamente. Agora, se for o contrário, se for o otimista que perdeu R$1, porque se você encontrou, quer dizer que alguém perdeu, né? Vamos olhar para o outro lado da situação. Se você, o otimista, perdeu R$1, bom, foi só dessa vez. Se for Foi só R$1. Foi só R$1. Isso. Se for R$1, sabe quanto tá valendo R$1 hoje em dia? E eu sou azarado mesmo, isso sempre acontece comigo. Gente, é muito louco isso, porque a gente vê isso diariamente. Todo o dia. otimista e o pessimista. Todo dia. Gente. O ideal é você ter um equilíbrio, porque tem situações que você precisa ponderar os dois lados, principalmente se você vai executar um projeto, um plano de ação, uma coisa assim. O que pode dar errado? O que pode dar certo? Ponderar. Por isso que dentro de projetos é legal você ter pessoas com perfis diferentes. Um muito otimista, um muito pessimista e um mais crítico, né? Um conciliador ali. Porque daí o otimista já vai vir com as ideias, porque é mais fácil a pessoa otimista dar ideias. O pessimista vai colocar o que pode dar errado. E isso ajuda a refinar as ideias. Isso. Então não é uma coisa excludente. Todo mundo tem que ser otimista. São formas de entender a realidade. Mas o otimista vive mais. Mas o otimista vive mais. Vive mais. Curte os momentos. mais feliz. Curte mais os momentos. Aí tá, seria o que o livro fala de um pessimismo saudável. Você olhar as coisas de forma crítica, mas com esperança. A característica principal do otimista é a esperança no futuro melhor. Mesmo que ele não faça nada para isso acontecer, ele acredita que as coisas vão melhorar. Naturalmente, ele consegue fazer coisas melhores, porque ele parte do pressuposto que vão melhorar. Quando parte do pressuposto de que não vai dar nada, a pessoa não tem motivação para fazer algo para melhorar, porque não tem o que fazer. É desse jeito e pronto, acabou. Então, a psicologia positiva, como eu falei, que é a área da psicologia que estuda as emoções positivas, vem trazer a importância do otimismo para nossas vidas. Aqui, a diferença principal, pensar em solução para os problemas, porque todos vamos ter problemas. O que pode ser feito para mudar? Reclamar, clamar 2 vezes, né? Ficar lá, o que pode ser feito para mudar? Isso a gente trabalha muito no coach. Às vezes a pessoa chega e ela quer desabafar, tá, desabafa um pouquinho, mas depois você vem e pergunta, tá, o que você pode fazer para mudar isso? Ah, nada. Então não adianta você falar aqui. Não é? Nossa, esse governo, essa política, essa economia e tal, o que você aqui sentado hoje pode fazer para mudar? Nada. Então não tem sentido falar disso aqui agora. Eu costumo brincar, eu que sou da nutrição, eu falo que cozinha o problema, né? Já tem uma panela, mexe, aí põe mais uma e mexe, a gente não consegue sair daquilo, fica mexendo nos problemas e vai naquele, volta nesse, vai naquele, e fica mexendo mesmo. Vira um caldeirão, né? Isso. Não quer uma solução. Isso. Só quer se lamentar, e tudo isso. Quanto mais você se lamenta, mais coisa vem para você se lamentar. A gente tende a projetar as nossas frustrações em coisas externas. A causa do nosso fracasso em coisas externas. Então a gente está sempre projetando. E então, quanto mais eu projeto, menos eu olho para mim. Projetar o quê? Eu estou decepcionado que minha vida é uma droga, vamos colocar nesses termos. E aí eu olho a vida do outro e falo, olha o que ele está fazendo, né? Isso eu não olho para mim. E aí, às vezes, muitas vezes é doloroso olhar para mim, porque eu sou responsável muitas vezes por muitos dos resultados que eu tenho. Pelas escolhas que eu faço e pelas escolhas que eu deixo de fazer também. Então, nosso objetivo é ter uma vivência, né, durante esse período de transformação e autoconhecimento. Quais são as crenças que eu trago na minha infância que hoje estão me impedindo de ir além? O que eu posso fazer hoje para começar a transformar a minha vida? E assim por diante, tá?
Então é um convite para pessoas que querem realmente se transformar, querem realmente mudar, ok? Nós vamos usar ferramentas e técnicas do processo de coaching, né? Então vai ter dever de casa, vai ter atividades para a pessoa fazer, buscando desenvolver dentro dela essas potencialidades. Tudo isso que nós falamos no começo, de poder, liberdade, energia, isso tudo a gente vai trabalhar dentro do processo de coaching, ok? E aqui estão os meus contatos, tá? Telefone, WhatsApp, tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo com relação ao que a gente conversou, agora é a hora, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem. Show de bola então.